Boa noite, chamo para compor a mesa o candidato Alex Newman e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, senhor Alex. Boa noite, Excelência. Primeira pergunta. Qual o sujeito da frase chove como nunca? Pode repetir a frase, por favor, Excelência? Chove como nunca. Excelência, é uma oração sem sujeito. Segunda pergunta. A palavra árvore, ela tem acento? Excelência, a palavra árvore tem acento. Por qual regra? Excelência, é uma proparoxítona. E, portanto, toda proparoxítona é acentuada. Qual o plural de troféu? Excelência, o plural de troféu é troféis. E o plural de degrau? Excelência, o plural de degrau é degraus. E o plural de lençol? O plural de lençol é lençóis, Excelência. Satisfeito, passo a palavra para o examinador de direito. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Excelência. Boa noite, senhor Alex. Boa noite, Excelência. Vamos para a sua banca de direito? Tá, vamos lá então. Primeira pergunta. Quais os tipos de prisão previstos no Código de Processo Penal? Excelência, dentre outras, a prisão temporária, a prisão preventiva, a prisão penal, que é aquela que o indivíduo cumpre ao final da sentença condenatória transitada em julgado, e a prisão civil por pendência de alimentos, de prestação de alimentos, Excelência. Segunda pergunta. O que é o termo circunstanciado? Excelência, o termo circunstanciado é um instituto despenalizador pré-processual previsto pela Lei 9.099, que busca justamente fazer a conciliação da vítima e do criminoso e, portanto, desafogar o sistema de justiça criminal. Terceira pergunta. Quais são os símbolos da República? Excelência, os símbolos da República são as armas, os hinos, o brasão e selos nacionais. Parazão. Satisfeito? Muito obrigado. Passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo bem? O senhor está preparado? Estou sim, Excelência. Primeira pergunta. O que é a abulomania? Excelência, a abulomania, também chamada de ego fraco, é quando também há um nome pouco conhecido, que é a síndrome do Maria vai com as outras, é quando o indivíduo, por não ter um caráter forte, ou um pensamento e valores bem consolidados, acaba se deixando levar por amizades, por exemplo, e vem a delinquir, virando, por exemplo, um usuário de drogas e um traficante. Segunda pergunta. O que se entende por delinquência instrumental? Excelência, a delinquência instrumental é quando o indivíduo é utilizado por uma organização, por exemplo, para a prática delituosa ou a fim de maquiar as verdadeiras intenções daquela organização com um delito menos grave, por exemplo. Descreva a escola de Chicago. Excelência, a Escola de Chicago faz parte das teorias macrosociológicas do consenso e tem como expoentes Ezra Park e Burgess. Essa escola, Excelência, foi a primeira a se debruçar sobre o controle social informal e observa que, com a expansão das cidades, há o enfraquecimento do controle social informal. Além disso, ela se valia dos inquéritos sociais para investigar as causas de cometimento de crime. Sou satisfeito, passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Alex, eu vou dar
Só um feedback rapidinho, porque não tem muito que eu corrigir aqui, você foi muito bem, tá? Eu fiz 3 perguntas para você, todas elas objetivas, tá? Bem diretas, mas são perguntas que caem, tá? Inclusive eu peguei elas do último concurso, então você pode contar com a sorte de que talvez no dia venham perguntas como essa, tá? Reconheço que são perguntas mais simples um pouco, tá? Isso não tira o mérito do seu conhecimento, de você ter acertado todas elas, tá bom? Então, parabéns para você, você foi bem e acertou todas, tá bom? Obrigado, João. Imagina. Parabéns, Alex. Foi muito bem também na minha banca de direito, tá? Só tem alguns apontamentos aqui, bem breves aqui para você. O primeiro é que a prisão temporária não possui previsão no Código de Processo Penal, em lei própria, tá? Você esqueceu disso daí. E outra, só com relação ali aos símbolos da República, você falou brasão, né? Que é sinônimo de bandeiras, de armas, né? E falta bandeira, só isso. Tá bom? Ok, realmente. Obrigado, beleza, viu? valeu, parabéns, viu? Obrigado. Vamos lá, Alex. Foi bem também em criminologia. Tenho um apontamento aqui de postura para você que você falou quando 2 vezes nas minhas respostas. E assim, os examinadores não gostam dessa expressão, tá? Perfeito. A gente sabe, porque eles ouvem muito. A verdade é que eles acabam criando meio que ranço. E quando também refere-se a um exemplo, não a um conceito, né? A gente fala, quando o indivíduo toma um tiro. Isso é um exemplo, não um conceito, né? Melhor usar um ocorre, né? Consiste, compreende, entende-se, infere-se, entre outras expressões correlatas que fica um pouco mais adequado para uma resposta, tá bom? Beleza. Primeira pergunta, a bulomania, você definiu de forma correta, né? Maria vai com as outras, ego fraco, é um distúrbio psicológico, que o indivíduo ele tem uma falta de autodeterminação, né? E ele é facilmente influenciado ali por outras pessoas, né? Podem dar sugestões ali para ele para que ele cometa atitudes delituosas. Beleza? Exatamente na linha que você falou. Acho que seria interessante você citar que é um distúrbio psicológico, né? Que é uma causa criminógena de origem psicológica. Tá bom? Fica mais completa a sua resposta. Depois eu perguntei delinquência instrumental. Você deu um conceito até que interessante, né? Mas não está de acordo com o que eu tenho aqui de gabarito. Né? Talvez você não sei. É que eu realmente não sabia, eu busquei assim pela pergunta. Tentou dar um estelionato intelectual no examinador. Entendi. algo do tipo. Quase me convenceu, cara. Mas não é essa a resposta. Delinquência instrumental é a situação em que o indivíduo ele se vale, né, da violência ou de qualquer outro meio degradante, como a prostituição, por exemplo, para sustentar o vício ali em alguma dependência química, tá? No uso de drogas, no alcoolismo, tá bom? Então, ele se vale da violência ali, comete pequenos crimes, né? Só para sustentar o seu vício. Então, isso é a delinquência instrumental. Escola de Chicago, você citou corretamente, né? Uma teoria macrosociológica do consenso, que a principal tese dela é o crescimento urbano e desenfreado das grandes cidades, que acaba enfraquecendo ali o controle social informal, tá bom? Esse, inclusive, é o meio, só meio de prevenção, né? Fortalecimento do controle social informal. Você citou os inquéritos civis, que também é muito útil, inclusive bastante útil também quando se fala em cifras negras, né? Que é a forma de saber ali a questão aproximada das cifras negras, embora nunca terá o número correto. Tá? E falou dos autores principais também, né? Você citou Robert Park e Ernst Burgs, que são os Clifford Shaw também é um autor bem importante, que ele falou da Chicago Area Project. Ele é uma questão que existe até hoje, né, na cidade de Chicago. Um autor bem importante também, tá bom? Mas o que você citou está correto. Beleza? Obrigado. Parabéns aí pela sua banca, pela sua postura também. Conte com a gente aí. Obrigado.